Como modificar pessoas? Esse é o estudo que vamos fazer agora para vermos como isso é possível. A origem deste estudo sobre como modificar pessoas deu-se pelo fato de o Senhor Deus não responder a algumas orações que fiz por diversas vezes. A convivência permanente com pessoas de difícil relacionamento é cansativa e desgastante, principalmente quando também se tem um perfil forte. Esse era o problema. Cansado dessa situação e pelo fato de o Senhor Deus não responder às orações de transferências, decidi cumprir com minha parte ou obrigação, isto é, fazer aquilo que sou eu é quem devo fazê-lo. Oração de transferências são aquelas orações que, no lugar de agirmos fazendo aquilo que só nós podemos fazer, oramos ao Senhor Deus pedindo que Ele o faça por nós, tentando assim transferir para Ele aquilo que sou eu é quem devo fazê-lo. Este estudo é a resposta do Senhor Deus a mim para as orações não respondidas quando pedi que Ele modificasse algumas pessoas. Desanimado de orar pedindo e já irritado pelo fato de o Senhor Deus não responder minhas orações, por diversas vezes fiquei silenciosamente refletindo o porquê de Ele não responder todas as minhas orações. Houve vezes em que esbravejei por não entender o motivo do silêncio de Deus e clamei: "Por que, Senhor?" E como resposta a essa oração de duas palavras, feitas por diversas vezes sobre o mesmo assunto, o Espírito Santo de Deus trouxe-me à memória os fatos aqui narrados, dando-me a compreensão do porquê do silêncio de Deus e de como as pessoas podem ser modificadas. Modificar pessoas de meu convívio é um trabalho meu, sendo eu mesmo aquilo que quero que elas sejam. Isto não é um trabalho do Senhor Deus. Quando peço a Ele modifique alguém, Ele não o faz, pois se o fizesse, estaria interferindo no livre-arbítrio da pessoa que quero modificar. Se eu pedir que Ele modifique a mim mesmo, Ele também não o faz, porque estaria interferindo em meu livre-arbítrio. Não adianta eu ficar dizendo na oração que estou pedindo que Ele o faça e que abro mão de meu livre-arbítrio. Isso não existe. A escolha e a decisão são sempre minhas. A falta de conhecimento das Escrituras Sagradas é que nos leva a fazer orações que o Senhor Deus certamente não responderá, por serem orações de transferências. As Escrituras dizem em Romanos 12, 2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Eu também não transformo outras pessoas naquilo que eu quero que elas sejam. São elas que se transformam, trocando aquilo de ruim que têm por algo de bom que eu tenha. Se eu achar a roupa de alguém feia e lhe der uma mais bonita, ele passará a usá-la, abandonando o uso da roupa feia. Será que ninguém muda ninguém? Vejamos no decorrer deste estudo como isso é possível de ocorrer. Se há algo que as pessoas mais desejam, é modificar algumas pessoas. Há pessoas que mais se martirizam na busca de modificar as outras, fazendo verdadeiros discursos ou sermões para as pessoas visadas, do que o aceitá-las como elas são. Aconselham o tempo todo:
vivem vociferando seu objetivo. Não deixam passar uma única oportunidade de fazê-lo. E chegam até mesmo a criar oportunidades para isso. Aborrecem o aconselhando, tornando-se pessoas aborrecedoras e aborrecidas. Quem convive com tais pessoas sofre só de se lembrar ou pensar que vai voltar ao convívio ou companhia delas e certamente ouvirá suas críticas assim que encontrá-las. Quantas pessoas se casam com o compromisso ou o propósito de modificar o seu cônjuge? Após anos de casadas, por não saber como fazê-lo, concluem que é impossível modificar o cônjuge e concordam com os que dizem que ninguém muda ninguém. Mesmo com esta conclusão, não desistem do objetivo e julgam que pelo muito falar e dar bronca, ou mesmo aconselhar, alcançarão o seu intento. Depois de anos de tentativas infrutíferas, já com o relacionamento desgastado, passam a ter uma vida desgostosa e infeliz, ou até mesmo amargosa. Diante dessa situação, muitos optam pela separação ou o divórcio. É possível modificar o comportamento ou a personalidade de alguém? Sim, é possível. A natureza, ela é cheia de princípios que regem o universo. Algumas dessas leis já são conhecidas da humanidade. Outras ainda estão ocultas e um dia serão descobertas por alguém que, pelo fato de enunciá-las, se tornarão pessoas conhecidas e famosas. Vejamos a lei da gravidade que sempre existiu na natureza e somente foi enunciada por Aristóteles, sendo aperfeiçoada por Galileu Galilei, um sábio italiano, que viveu entre 1564 e 1642 de nossa era. Segundo essa lei, qualquer corpo que esteja no espaço próximo à Terra é atraído em direção ao seu centro com uma velocidade que sofre uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa lei existe na natureza e ninguém pode ignorá-la. Ela atua independente de se conhecê-la ou não. Não é possível invalidá-la. Todos estão sujeitos à sua ação. É essa lei da gravidade que faz com que tudo seja atraído em direção ao centro da Terra, ao seu solo. Mais tarde, em 1687, Isaac Newton mostrou que a força da gravidade existe em todo o universo e é ela que retém os planetas em suas órbitas. Imagine o que aconteceria aos seres vivos, às rochas que estão soltas na superfície da Terra e aos demais corpos e objetos, seriam todos lançados ao espaço, para fora da Terra, voariam ou seriam lançados, se não houvesse a força da gravidade. Até mesmo as árvores seriam todas lançadas ao espaço. Suas raízes não teriam forças suficientes para contê-las fixadas na Terra, em função de uma outra força chamada força centrífuga. Os mares, os rios, os lagos, todas as águas voariam para o espaço. Não choveria nunca, pois a ausência da força da gravidade não permitiria à Terra atrair as gotas da chuva para que caíssem sobre sua superfície. Por não haver água, não haveria nuvens nos céus
que filtrassem parte dos raios solares que são prejudiciais à saúde humana, ou produzissem chuvas. Por tudo isto, seria impossível haver vida na Terra. Outra lei que sempre existiu na natureza e é bem conhecida das donas de casa que possuem e utilizam máquinas de lavar roupa é a força centrífuga. As máquinas de lavar roupas, devido à alta rotação, lançam as roupas contra as paredes internas do tambor, comprimindo-as e expelindo a água delas, contidas através da força centrífuga que atrai para fora de seu eixo de rotação tudo que estiver solto, centrifugando as roupas e expelindo a água nela contida. Segundo essa lei, todos os corpos em movimento circular, isto é, corpos que giram, geram a força centrífuga, lançando o que estiver sobre sua superfície para fora de si. Sabemos que a Terra gira sobre seu próprio eixo a uma velocidade aproximada de 1.600, note bem, 1.600 km por hora, produzindo uma força centrífuga enorme que lançaria fora de si todos os corpos se não houvesse a força de gravidade para equilibrar as duas forças. Ocorreria tudo isso que falamos, seriam tudo lançado fora. E a conjugação dessas duas forças, gravidade e centrífuga, é que mantém os fenômenos que ocorrem na superfície da Terra, estabilizando os planetas em suas órbitas. Graças ao conhecimento e domínio pelo homem dessas duas forças, é que os cientistas colocam na órbita terrestre os satélites. Veja as 4 estações climáticas: verão, outono, inverno, primavera. Todos os anos você se prepara para recebê-la. Compra roupas para o calor, roupas para a praia, roupas para o frio, semeia as suas flores. Nada pode anular as leis que regem as estações climáticas. Então, como disse, há leis na natureza que agem sobre a Terra e sobre tudo que nela há. As estações climáticas têm dia certo para iniciar e terminar seus ciclos. E isso acontece ano após ano, sem nunca falhar, e todos nós nos preparamos para recebê-las. Essa lei que rege as estações climáticas, não se sabe em qual data elas foram enunciadas. Sabemos apenas que elas foram enunciadas pelo Senhor Deus, conforme está registrado nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Por quê? Porque Deus, o Senhor Deus, Criador do universo, dos céus e da terra, estabeleceu esse princípio para que isso perdure para sempre em favor do homem, por causa do homem e dos animais que vivem na terra. Existe uma outra lei na natureza que chama-se ação e reação. A lei da ação e reação também sempre existiu na natureza. Segundo essa lei, a toda ação
corresponde uma reação de igual intensidade, porém em sentido contrário. Se um veículo estiver parado, estacionado em uma rua, e um outro veículo vier em sua direção com as mesmas características, tamanho e peso, e chocar com este veículo que está parado, os danos causados em ambos os veículos serão idênticos, pois a força que agiu contra o veículo parado reagiu contra o veículo em movimento. Se não houvesse a lei da ação e reação, todos os fenômenos químicos e físicos não ocorreriam na natureza nem nos laboratórios. Muitos inventos simplesmente não existiriam. Não haveria evolução tecnológica. As doenças não seriam combatidas, pois as células do organismo não reagiriam contra os ataques dos vírus em geral. A vida deixaria de existir, pois os seres vivos, tanto animais como vegetais, viveriam em estado de inércia ou indiferença, apáticos e indolentes. Não reagiriam contra seus predadores naturais, a fome, a sede, a adversidade e tantos outros predadores naturais que existem. O medo, a ansiedade, a inveja, a tristeza, a alegria, a felicidade, o amor e todos os outros sentimentos conhecidos são gerados pela lei da ação e reação para que haja preservação da vida no reino animal. São esses sentimentos que servem de alerta e nos levam a reagir contrariamente a algo que não está bem em nós ou em nossa vida, para que continuemos vivos. Alguém que não tenha medo se exporá ao perigo com risco de morte sem a menor necessidade ou finalidade. E chegará a consequências funestas, poderá chegar ao óbito. Aquele que não sente dor alguma, em determinadas circunstâncias, não sofre. Mas em situações de periculosidade, devido à falta de sensibilidade, eles se acidentarão certamente. Uma pessoa que lide na cozinha e não seja sensível ao calor, encostará o abdômen nos vasilhames quentes e, por não ser sensível ao calor, ficará sendo queimado sem perceber. Porá a mão dentro de uma vasilha com água fervente e ela será cozida sem se dar conta por não sentir dor, não sentir nada. A lei da ação e reação é que rege os princípios de preservação da vida. Repetindo, a lei da ação e reação é que rege os princípios da preservação da vida. É através dela que as pessoas são modificadas. É através da lei de ação e reação é que as pessoas são modificadas. Você prestou bem atenção nisto que acabei de falar? É através da lei de ação e reação que as pessoas são modificadas. É através da ação e reação é que você vai poder modificar alguém. Vemos então que o Senhor Deus, ao criar o universo, estabeleceu princípios para regê-lo. E estes princípios estão na natureza, mesmo não sendo conhecidos. Para que eles atuem, não é necessário que se creia neles. Não é necessário ter fé ou religião, nem mesmo saber que eles existem ou como funcionam. Eles existem e atuam simplesmente porque foram estabelecidos pelo Senhor Deus, para o perfeito funcionamento do universo. Independe de se crer ou não, de conhecê-los ou não,
é este princípio da lei da ação e reação que atua na formação do caráter e da personalidade das pessoas, através da ação e reação que modificamos as pessoas. É este princípio da lei da ação e reação que atua na formação do caráter e da personalidade das pessoas. Se quisermos modificar alguém, devemos falar sobre seus defeitos ou falta de qualidade? Não, eles já conhecem os seus defeitos e falta de qualidade. O fato de o enfatizarmos somente irá aborrecê-los, enraizá-los cada vez mais. As ações é que produzem reações com resultados eficazes. As ações é que produzem reações de resultados eficazes. As palavras vazias de ações não produzem nada. São como o metal que soa, ou como o sino que tine e não produzem música. Não se modifica alguém com censuras e aconselhamentos se estes não forem sedimentados na lei de ação e reação. Seja como um espelho para as pessoas, para que elas se vejam em você dizendo: eu quero ser como ele, eu quero ser igual a ele. Certamente elas o copiarão. Vejamos algum texto bíblico. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem dele, como pelo Espírito Santo do Senhor. Em Mateus 7,12 diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles façam ou sejam. Nós refletimos a glória de Deus, ou seja, as coisas boas do Senhor Deus, através de nossa forma de viver. É como se nós estivéssemos servindo de espelho para que as pessoas vejam em nós um reflexo que elas gostariam de tê-lo ou de copiá-lo. Em Tiago, capítulo 2, 14 a 18, nos diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E o seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito terá disso? Assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso é o que o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 2, verso 14 a 18. Quando eu era menino e aprendi as primeiras leituras no curso primário, havia uma cartilha, um livro de leitura infantil, próprio para a nossa idade da época, e em um dos textos, uma das histórias ali narradas, contava o caso de um senhor ambulante que vendia chapéus. Como era seu hábito e próprio das suas atividades, ele usava um chapéu na cabeça.
Certo dia, já cansado de tanto caminhar vendendo chapéus, sentou-se sob uma árvore frondosa e adormeceu. Quando despertou do cochilo, viu um bando de macacos que moravam na árvore, cada um com um chapéu na cabeça a imitá-lo. Com medo e desesperado pelo prejuízo que seria aquela perda, começou a gritar e gesticular com os macacos para que lhe devolvessem os chapéus. Mas eles o imitavam, gritando e pulando sobre os galhos. Por mais que tentasse, não conseguia fazer com que eles lhe devolvessem os chapéus. Em dado momento, vendo que eles o imitavam, veio-lhe uma brilhante ideia. Tirou o chapéu e lançou no solo. Imediatamente, os macacos fizeram o mesmo. Tiraram seus chapéus e lançaram também no chão. E ele, rapidamente, recolheu todos os chapéus que foram lançados pelos macacos ao imitá-lo e partiu satisfeito e feliz com a ideia que tiveram. A ideia da imitação. Eu vou contar alguns fatos verídicos para que você possa ver, pelo menos a minha experiência, através. Lembram-se que eu disse que quando eu orava a Deus pedindo que Ele modificasse pessoas, Ele não o fez. Mas o Espírito Santo de Deus, Deus me trouxe à memória alguns acontecimentos da minha vida para que eu entendesse que Ele não muda as pessoas, nem eu tampouco. São os meus exemplos que vão modificar as pessoas. É a minha forma de ser. Se eu falar ou aconselhar, deve ser acompanhado de vivência minha, de exemplos meus. Meu filho primogênito tinha 2 ou 3 anos de idade e num fim de semana após o almoço, eu estava sentado na poltrona da sala de visitas da minha casa, lendo alguma coisa em uma revista ou em um livro, e ele estava sentado no sofá próximo à minha poltrona, como que fazendo-me companhia. Em dado momento, percebi que ele observava-me e acompanhava meus movimentos imitando. Eu cruzava a perna, ele também cruzava sua perna. Eu descruzava a perna e cruzava a outra, e ele fazia o mesmo. Comecei então a fazer alguns movimentos, observando disfarçadamente, e ele os fazia imitando-me. Nesse momento veio-me um sentimento de entendimento e preocupação com minha conduta diante de meus filhos, pois eles iriam me imitar mais do que me ouvirem. Se não vissem em mim aquilo que eu lhes dissesse, não iriam fazê-lo. Outra preocupação que tomou conta de mim foi o fato de que eles poderiam ouvir sobre minha conduta fora de casa e copiá-las. Muitos anos depois, meu filho caçula estudava no 1º grau e eu o levava ao colégio todos os dias. A escola ficava distante de nossa residência e suas aulas iniciavam-se às 7 horas da manhã. Por isso saíamos cedo, por volta de 6:30 da manhã. Nosso apartamento fica no 3º andar de um edifício sem elevador, e quando descíamos as escadas para nos dirigirmos à garagem, eu ia à frente movido pelo instinto de preservação de qualquer coisa que pudesse atingi-lo, uma queda ou um intruso maldoso. Como as luzes da escadaria estavam acesas, e por morar no último andar, eu ia apagando-as todos os dias. Isso eu fazia automaticamente, todos os dias, sempre com o subconsciente voltado
para os exemplos que poderia estar dando aos meus filhos na formação do caráter e da personalidade deles. Pois na época em que levava meus 2 filhos mais velhos, eu fazia o mesmo. Não passava despercebido a mim que às vezes em que eles iam à minha frente, eles também apagavam as luzes como eu fazia. Notei então que todos os meus 3 filhos faziam isso quando desciam as escadas, vendo neles a minha imagem como que num espelho ao descer as escadas. Um outro fato verídico. O gerente industrial da empresa em que eu era diretor executivo conversava comigo, dizendo-me que nossa secretária estava passando por uma crise em seu casamento e havia um supervisor que estava tentando assediá-la com convites para saírem juntos, segundo ela havia lhe segredado. Ele contou-me por saber que eu costumava aconselhar funcionários da empresa quando tinha conhecimento de seus problemas. E por isso, eu lhe disse que iria conversar com ela. No dia seguinte, ela entrou em minha sala, trazendo as correspondências do dia, e convidei-a a sentar-se. Comecei a conversa dizendo-lhe que todos os casamentos passam por crises, em parte porque as pessoas gastam o tempo de namoro alisando-se e beijando-se e não em se conhecer e adaptar-se. Após o casamento, começam a se tratarem bruscamente com total falta de carinho e sem nenhuma atitude de amor, não procurando agradar um ao outro. Ambos desenvolvem inconscientemente ou não o desejo de domínio, e isso passa a ser uma verdadeira disputa e competição, ainda que inconsciente, tornando-os rivais, e qualquer palavra dita que soe como ordem ou autoridade é rejeitada com aspereza, dando origem a discussões constantes. Aconselhei-a a passar a tratar seu esposo como ela tratava a mim, que era um diretor, e aos demais diretores e gerentes da empresa. Disse-lhe: você nos trata com educação, com carinho, com respeito, e muitas vezes você engole o nosso mau humor, mesmo não querendo, porque você quer preservar o seu emprego em uma empresa que lhe proporciona um salário, um restaurante, plano de saúde e outros benefícios sociais. Preserve seu casamento, porque você ama seu esposo e ele também a ama. Esse foi o motivo que os levou a contraírem o matrimônio. Lembre-se o que você aprendeu nas aulas de física na escola. A cada ação, uma reação de igual intensidade, porém em sentido contrário. Comece a tratá-lo como nos trata. Trate-o com respeito e como a pessoa que você ama, e ele certamente a tratará de forma carinhosa e com o mesmo respeito que receber. Ela respondeu-me: nossa, não sei porque o senhor me disse tudo isso, mas é exatamente o que eu precisava ouvir. Vou começar a pôr em prática hoje mesmo. Ela não sabia que o gerente havia me dito e eu não o mencionei por prudência e por não achar necessário. No outro dia, chegando ao serviço, ela me disse: já comecei a praticar ontem mesmo. Passada uma semana, quando a cumprimentei, disse-me que como está dando certo. É uma pena que não ouvi isso quando me casei. Ela era casada há 5 anos e não tinha filhos. Está dando tão certo
que já passei para um cunhado meu que está passando pelo mesmo problema que eu estava passando. Meu marido disse-me: nossa, como você mudou, o que está acontecendo? Eu disse a ele que não tinha mudado não, era ele que não havia percebido como eu era. É lamentável que ela perdeu a oportunidade de dizer a ele a verdade e ter uma boa conversa sobre o relacionamento conjugal de ambos. Deveria ter lhe dito que agia mal e resolvera modificar o relacionamento com ele. Passado mais uma semana, ela disse-me que também já estava dando certo no relacionamento do cunhado e que seu esposo a estava tratando tão carinhosamente que ela estava tão feliz que não cabia em si. 2 meses após nossa conversa, ela disse-me que estava vivendo como se fosse recém-casada e tinha ficado grávida. Vemos então que a lei da ação e reação existente na natureza e atua independente de fé ou religião, atuou na vida dela e estava atuando na vida do cunhado dela. Por isso a Bíblia nos diz assim em 1 Coríntios 4,16: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Em 1 Coríntios 11,1 nos diz assim: sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Em Filipenses 3,17 diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Vemos então que a Bíblia nos vai ensinando a sermos imitadores do que os apóstolos foram, do que o Senhor Jesus Cristo foi e ensinou. Nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era reverenciado pelo povo como mestre. E alguns carinhosamente o chamavam de bom mestre. Outros evidenciavam suas credenciais de mestre, enfatizando sua imparcialidade com a verdade. Outros enfatizavam sua autoridade ao ensiná-los. O Senhor Jesus Cristo, ciente de suas prerrogativas de mestre, desafiava seus ouvintes a imitá-lo, e assim, não errando e alcançando a paz interior e o respeito de seus algozes. Quando evangelizava, o Senhor Jesus Cristo dizia à multidão que o ouvia: é chegado o reino de Deus a vós. E curava os enfermos, expulsava os demônios, para que o povo visse o reino de Deus agindo entre eles e crendo na autoridade do Senhor Jesus Cristo, e se convertessem aos seus ensinamentos, praticando-os por aceitá-lo como o Messias prometido pelo Senhor Deus. O Senhor Jesus Cristo discipulava aos que o seguiam e os instava a agirem como ele agia, a serem seus imitadores. Eram suas ações que deviam ser imitadas. Não deveriam apenas serem ditas palavras de evangelização, mas tudo o que fazia, eles deveriam fazê-lo para produzir resultados. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, discipulava. O que é discipular? Discipular é ensinar através de palavras, seguida de ações, de demonstrações de que se pratica aquilo que se ensina. Imagina um pai fumante aconselhando o filho a não fumar. Sabe qual vai ser o efeito? Ele vai fumar escondido.
e até pegar cigarros escondidos do pai. Então, a demonstração de que se pratica aquilo que se ensina, e não apenas as palavras que ficam no ar, por não produzirem efeitos, naquele que ensina, porque ela não produz efeitos nele, como vai produzir nos ouvintes. E Mateus 11, 28 e 29 diz assim, o Senhor Jesus Cristo falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma. E Mateus 5,5 diz assim, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então vemos que o Senhor Jesus Cristo disse, vinde a mim, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Mas para você aprender de mim, você tem que tomar o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Mais para frente nós vamos ver o que é jugo e até mostrar uma figura de um jugo, para você saiba o que é jugo. Porque muitos pensam que jugo é a carga, você tem que carregar a carga. Não, jugo não é nada disso, é algo muito diferente. Em João 13, 12 a 15, diz assim, depois que lhes lavou os pés, o Senhor Jesus Cristo, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes aos discípulos, entendei o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em Romanos 2, 17 a 24, diz assim, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias na lei, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruidor por lei, e confias que és guias de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, as imagens, cometes sacrilégios, prostrando-se ante as imagens? Tu que te glorias na lei, desonras a lei de Deus pela transgressão da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Veja agora uma figura de um jugo. Está prestando atenção na figura? Está vendo a forma dela? Se você já viajou pelo interior, pelas roças, pelas fazendas, é possível que você tenha visto esse jugo, um semelhante a este, conduzido por 2 animais ou 4 animais puxando uma carroça. Veja a figura aqui, que é provável que você já tenha visto em alguma fazenda ou em algum lugar. Você está vendo?
São 4 bois, 2 com um jugo, 2 atrás com outro jugo, para que andem lado a lado um do outro. Um deles é o que dirige, é o que vai, é o que determina o caminho, e o outro, por estar sob o jugo dele, o acompanha. É isso que o Senhor Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, que é muito conhecido aí no interior como canga. Então é a canga do boi que une 2 animais. Em minha residência há uma sala onde está a televisão e um jogo de sofá, poltronas e puff. Por ser um lugar íntimo da família, enquanto assistimos a algum programa televisivo, há vezes em que comemos biscoitos ou algum outro lanche acompanhado de refrigerante ou refresco. Normalmente, todos deixavam os pratos e os copos ao lado do sofá ou do puff. Isso era motivo de queixas por parte de minha esposa, que na ausência da empregada sempre tinha que recolhê-los. Um dia tomei a decisão: vou mudar esta situação. E sem falar nada aos meus familiares, comecei assim que eu iria sair da sala, recolher os pratos e os copos e os levar para a cozinha, deixando-os sobre a pia para serem lavados. Não levou muitos dias e todos já faziam o mesmo automaticamente. Isto se tornou um hábito constante e permanente para todos. A imitação é o maior hábito que as pessoas praticam inconscientemente ou não. O que é a moda? Alguém começa a usar um determinado corte de cabelo e logo a maioria de seu círculo de relacionamento estará usando o mesmo corte de cabelo. Usa-se uma palavra ou uma expressão em determinadas situações e isso se torna moda ou uma nova gíria. É possível você determinar a idade de algumas pessoas simplesmente pelo nome. Qual é a idade das Paula, das Sofia, das Mariana, dos Jânio, dos Romário e tantos outros nomes? Surge um nome em evidência na sociedade e muitos os colocam em seus filhos. Tudo isso é imitação. Quando solteiro, morei um período na casa de uma irmã minha que era casada. Uma noite ela e o esposo foram à casa de um casal amigo que os convidara para que os visitasse. No dia seguinte, quando estávamos somente eu e minha irmã, perguntei-lhe como tinha ocorrido a visita. E ela, alegre e feliz, disse-me que fora ótima e que precisavam voltar lá mais vezes, pois o casal a quem visitaram sentou-se em um sofá e ela e o esposo em outro. O esposo do casal amigo colocou o braço sobre o ombro de sua esposa, permanecendo assim o tempo todo. E no decorrer da conversa, meu cunhado também colocou o braço sobre o ombro de minha irmã. Ao saírem da casa dos amigos, meu cunhado continuou com o braço sobre o ombro de minha irmã, coisa que nunca fizera durante todos os anos de casados, por ele não ser uma pessoa normalmente carinhosa. Ela queria voltar lá com frequência para ver se seu esposo adquiriria o hábito de ser carinhoso com ela. Vemos então que em uma única e simples visita de cortesia, meu cunhado viu no casal como se estivesse frente a um espelho, e a imagem que ele via, ele gostaria que fosse o reflexo de sua própria imagem. Então copiou algo que não era hábito seu, por estar ante alguém que fez um gesto de carinho, que aparentemente era normal para o casal visitado. Esse casal funcionou como um espelho para o meu cunhado. Ele viu no casal
algo que gostaria de possuir e por isso deveria ser imitado por ele naquele momento. Eu tenho o hábito de namorar as coisas que gosto até adquiri-las. Sempre que ia a um determinado shopping center, passava em frente a uma joalheria e ficava a admirar uma caneta Montblanc de tamanho pequeno. Eu sabia que era uma caneta cara, porque perguntei o preço, mas que era uma marca famosa, eu não sabia. Um colega de serviço ia passear na Europa com sua esposa e um grupo de amigos e pedi-lhe que, caso fosse possível, comprasse um jogo da referida caneta se o preço não ultrapassasse um determinado valor. Assim que ele retornou de sua turnê trazendo o jogo de canetas por mim encomendado, passei a usar o conjunto formado de lapiseira, caneta esferográfica e caneta tinteiro com pena de ouro. Passados alguns dias, alguém que conhecia a marca começou a comentar sobre o fato de eu estar usando não uma, mas o jogo de canetas Montblanc. Mais algum tempo e alguém comprou uma caneta Montblanc esferográfica. Passado mais um tempo, outro também comprou uma caneta Montblanc esferográfica. Quase um ano após eu ter comprado minhas canetas, o diretor-presidente da empresa, eu era o diretor executivo da empresa, viajou a negócios para a Alemanha e, quando retornou, trouxe uma caneta esferográfica Montblanc de presente para cada um dos gerentes da empresa. Isso é imitação, é tornar-se um espelho para que os demais se vejam em você e o copiem. Meu filho caçula estava se desligando da empresa em que ele estagiava, tinha terminado o estágio na área de ciências contábeis e já havia conseguido um novo estágio em uma empresa que ele julgava ser de maior proveito como aprendizado. Seu chefe na empresa da qual estava se desligando lhe pediu para que fizesse um novo período de estágio na empresa. Meu filho não queria, pois já estava na empresa há um ano e adquirira os conhecimentos ali possíveis. Caso permanecesse na empresa, seu aprendizado seria mínimo, não compensaria o tempo investido nesse novo estágio. Seu chefe então insistiu: e se o efetivarmos? Nós queremos que fique conosco, pois você é uma pessoa boa. Você mudou o ambiente aqui no departamento com a sua forma de ser, com sua educação, com sua forma de tratar aos outros. As pessoas mudaram. Antes não se colaborava uns com os outros. Ninguém era prestativo. Uns gritavam e maltratavam aos outros. Era verdade. Meu filho era e é prestativo, amoroso, gentil, educado e cortês. Sempre que via alguém em dificuldades, oferecia ajuda, principalmente na área de informática, que muitos tinham dificuldades naquela época. Seu salário era o menor da seção, era o salário de estagiário. Isso não o tornava negativo nem pessimista, pois ele amava as pessoas, queria vê-las felizes, e isso o tornava diferente, mas um diferente positivo, pois influenciava aos outros e os transformava para o bem. Mesmo depois de ter deixado a empresa, várias oportunidades de emprego que surgiram em novas vagas, seu ex-chefe lhe telefonava, convidando-o para ocupá-la. Talvez isso seja parte do Evangelho, das boas novas que se deva anunciar, além das palavras de salvação em Cristo Jesus, devemos vivenciá-las em nossas vidas.
Eu moro no último andar de um edifício de 3 andares, 100 elevadores e com 7 apartamentos. Em uma reunião do condomínio, o síndico apresentou um orçamento para uma reforma da estrutura do prédio. Nessa proposta, seria modificada a fachada frontal do edifício, que é revestida com mármore e pedras rústicas, que seriam removidas e substituídas por mármore super branco. O corredor de entrada social, que mede 18 metros de comprimento por 2 metros de largura e é concretado, seria colocada uma manta de borracha antiderrapante. Eu argumentei que no passado, o edifício que possuía arcos nos corredores internos, foram eliminados estes arcos, por não haver nada que combinasse com eles na estrutura. Portanto, removermos o revestimento de mármores e pedras, substituindo-os por mármore super branco e colocar arcos na fachada frontal, seria de mau gosto e caro. Quanto à manta de borracha que seria colocada com cola no corredor, afirmei que o corredor era descoberto e recebia sol e chuva, sendo que é conhecido que a colagem com o tempo se descola e perderíamos o serviço feito, necessitando refazê-lo periodicamente. Ante minha exposição, a proposta foi rejeitada pelos demais proprietários. O síndico se irritou comigo e atacou-me verbalmente na reunião. Ele então passou a me evitar quando cruzávamos na escadaria ou no corredor. Ele olhava firme para a frente, com ares de poucos amigos, evitando me olhar nos olhos. Nesses eventos eu o cumprimentava, mas ele não respondia à minha saudação. Quando ocorria de eu estar abrindo a porta do hall de entrada ou o portão de entrada da rua, e ele também estava querendo passar, eu abria a porta ou o portão e o segurava aberto, dando a ele prioridade em passar. Ele passava sem dizer nada e não agradecia. Essa situação perdurou por mais de ano. Um casal, amigo dele e de sua família, morava em um edifício próximo ao nosso, e o esposo do casal era o síndico do edifício em que moravam. Ao conversar com esse meu vizinho, ele falou sobre a necessidade de colocarem corrimãos nas escadarias de seu prédio, mas que ele não era familiarizado com isso. Meu vizinho mostrou-lhe os corrimãos, que eu, quando síndico, havia contratado em uma empresa especializada para fabricá-los e instalá-los, e orientou a me procurar, dizendo que eu entendia do assunto e que eu era uma pessoa boa e prestativa. Ao procurar-me e a se apresentar, por não nos conhecermos, expôs suas necessidades, convidando-me a ir ao seu edifício para discutirmos o que poderia ser feito. Após a sugestão ser dada, solicitou-me se eu poderia providenciar para ele uma firma que fizesse o serviço, e eu o fiz. O casal tornou-se amigo meu. Sempre que havia alguma necessidade, o esposo e até mesmo a esposa procuravam-me para auxiliá-los. Fiquei surpreso quando eles me disseram que meu vizinho, sempre que oportuno, dizia a eles bem sobre a minha pessoa. É óbvio que nosso relacionamento voltou ao normal. Quando esse meu vizinho, de meu prédio, atingido por um câncer e estava à beira da morte, ele chamava-me em seu apartamento, pois ele estava permanentemente acamado, para que eu lesse a Bíblia para ele e conversássemos por algum tempo. Quando hospitalizado, dias antes de seu falecimento,
Visitei-o no hospital e ele pediu-me que lesse para ele um texto bíblico e orasse por ele. Sua irmã, que era médica e estava presente, me falou que ele havia dito bem sobre mim e que gostava de minha companhia. O que eu fiz para reverter os seus sentimentos negativos sobre mim? Foi apenas amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Em Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21, nos diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vences o mal com o bem. O fato verídico que eu vou narrar agora pertence ao Centro de Psicologia para Educadores. Olá, eu sou Shane Miller. Eu quero contar para vocês uma breve história. No primeiro ano em que trabalhei na Fundação Educacional, no ano em que realizei meu estágio, entrei numa sala de aula da segunda série e no centro da sala, sobre uma cadeira, estava de pé um menino de olhos grandes. Ele insultava, cuspia e gritava. Ele me olhou, olhei para ele e me aproximei e lhe sussurrei: sei que você tem um grande coração, sei que você é inteligente, sei que você é um bom garoto. O pequeno, com seus olhos grandes, sorriu para mim com seu sorriso atrevido e diante da sala ele me disse: professora estúpida, você não sabe de nada. Eu sou um menino problemático. Todos dizem que sou problemático. Os professores falam que sou problemático. A diretora diz que sou problemático. Até os meus pais dizem que sou problemático. Você tem um coração grande. Você é inteligente. E eu sei que você é um bom menino, disse-lhe no ouvido. O pequeno saiu da sala de aula e na segunda semana que entrei nela, o mesmo cenário. Insultos, gritarias, cuspes. Eu respirei profundamente e me aproximei dele e sussurrei: você tem um grande coração, você é inteligente, eu sei que você é um bom menino. E ele imediatamente se sentou. Na terceira semana em que eu entrei na sala de aula, ao lado da minha cadeira estava posicionada uma cadeira pequena. E na cadeira pequena estava sentado o pequeno menino de olhos grandes. Nesse dia, ele me escolheu para ser sua professora. E eu o escolhi para ser meu aluno no dia em que escolhi trabalhar com educação. Não foi naquele dia, foi muito antes. Chegando o fim do ano, o pequeno me perguntou: como sabemos quando as pessoas são boas? Contei-lhe que tenho um segredo. Vocês entendem? A criança nessa cena era que perguntava, era também eu. No meu primeiro dia de escola,
na primeira série, no primeiro dia da minha jornada, talvez a mais difícil que precisei passar na minha vida, até a quinta série, eu não sabia escrever, não sabia somar números. Eu entrava em sala de aula, sentava e só observava a professora. De noite, antes de dormir, me perguntava: por que eu vim ao mundo? Eu pensava que era tola, que tinha uma mente estragada. Eu tinha certeza de que nada de bom sairia de mim. O que eu sei sobre pedagogia não se aprende na universidade. O que eu sei sobre pedagogia, aprendi com cada lágrima que escorreu de meu rosto, em cada respiração profunda que tive. Muitas vezes me perguntam por que eu escolhi ser professora. E este é o meu maior orgulho, a minha maior vitória. Eu, Jane Miller, que fui aluna da educação especial, agora sou professora em Israel. Eu, onde o sistema pediu mais de uma vez para eu desistir, me encontro hoje dentro do sistema para trazer mudanças, para mostrar que também é possível agir diferente. Professores, diretores, educadores, suas palavras e seus pensamentos sobre a criança passam a ser as palavras e os pensamentos que a criança possa ter sobre si própria. Eu não terei sucesso, não serei nada, não sou capaz, sou preguiçoso, eu não consigo. Não existe criança que não consegue. Toda criança é capaz. Lembre-se sempre que a educação e a atuação na educação é um trabalho e uma atuação de suma importância, enorme. Obrigado. Psicologia para Educadores, www.psicoedu.com.br. Você quer mudar alguém? Quer modificar alguém? Você quer transformar alguém? Você quer melhorar o seu relacionamento com alguém? Você quer ser tratado melhor por todos ou por alguém específico? Você quer ser aceito por todos ou por alguém específico? Você quer ser feliz? Ame as pessoas. Amar não é dizer que você gosta delas. Não é dizer que você fica feliz na companhia delas. Você deve expressar seus sentimentos através dessas palavras, seguidas de ações que sirvam de exemplos a serem copiados e seguidos por elas. Amar é tornar aquela pessoa a quem você ama feliz. É fazê-la sentir-se bem, principalmente quando está em sua companhia. Faça-a feliz. Não comente os fatos negativos sobre ela. Se possível, aconselhe-a com educação e respeito. Faça elogios quando forem merecidos, porém sem exageros. Abençoe as pessoas em seu coração, dentro de você, desejando-lhes sinceramente sucesso em seus empreendimentos. Fique feliz com o sucesso que elas alcançarem. Alegre-se com suas felicidades. Vibre com suas vitórias. Veja como o apóstolo Paulo descreveu sobre o que é o amor. Preste bastante atenção, hein? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 7. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes e não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveita. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse, a quem devemos amar e como devemos amá-las. E por que devemos amá-las? Mateus 5, 43 a 48, o Senhor Jesus disse assim: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos, os pecadores, também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos e os pecadores também assim? Sedes vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isto foi o que o Senhor Jesus Cristo disse, a quem e como devemos amar. Nós devemos ser gentis. Seja gentil com as pessoas. Abra as portas para elas passarem, dando-lhes a prioridade ao passar. Facilite as coisas para elas. Dê-lhes a preferências nas escolhas. Peça licença quando for incomodá-las com algo. Desculpe-se quando fizer algo que possa aborrecê-las. Bata na porta e peça licença ao entrar em ambientes já ocupados por outrem e que esteja com a porta fechada. Sempre as cumprimente com um sorriso de alegria. Devemos ser prestativos. Eu tenho o hábito de, quando vou ao supermercado, chego próximo qualquer uma das bancas, abacate, batatas, são laranjas, são tomates, e eu vejo alguma fruta caída no chão. Eu não tenho nada com isso, o supermercado tem empregados para fazer isso, mas eu a apanho e coloco sobre a banca onde ela deveria estar. E você sabe que eu, dando esse testemunho de que eu pratico todas as vezes, não é de vez em quando, mas são todas as vezes, uma pessoa passou a praticar isso e já me falou, olha, eu peguei o costume também de fazer isso que você disse. Busque ou apanhe as coisas que as pessoas que o cercam necessitam.
Em determinadas situações, puxe cadeiras para elas se assentarem. Abra a porta do carro e segure-a aberta para que elas possam entrar. Ajude-as a carregar aquilo que estão portando. Ofereça-se para ajudá-las em suas tarefas e ajude-as realmente. Não fique somente na oferta. Faça aquilo que lhe pedem quando for justo e honesto. Sempre que possível, dê-lhes o que seja seu, se eles o desejarem, e não lhes faça falta. Sempre que possível, se não o prejudicar, sirva-os. Veja o que o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo falaram sobre o servir ao próximo através da misericórdia. Devemos usar de misericórdia para com aqueles que julgamos não merecedores e ingratos. Misericórdia é usarmos de benevolência, ou seja, de bondade, sermos bons para com aqueles que não merecem ser ajudados. Uma vez eu deixei horrorizada uma decoradora que estava ajudando a decorar o apartamento que nós moramos. E nós estávamos na rua e um pedinte de rua que vive ali no bairro onde eu moro, ele estava imundo, mas imundo mesmo, tanto o corpo quanto as vestes. Mas toda vez que ele me via, ele me pedia dinheiro. E eu sempre dava um valor bom de dinheiro para ele, porque ele precisava se alimentar e não tinha como fazê-lo. E ele, já uma vez anterior, ele havia dito para mim se podia me dar um beijo no rosto. E eu deixei, ele me abraçou e me beijou no rosto. E agora, ante essa decoradora, toda arrumada, toda bem vestida, ele me pediu dinheiro. Eu enfiei a mão no bolso e dei-lhe uma boa quantia em dinheiro. E ele veio sem pedir e sem nada, me abraçou e me beijou novamente. E me deixou e foi embora. A decoradora ficou horrorizada. Olhou para mim assim com asco, com nojo, pelo fato de eu ter deixado aquela pessoa me abraçar e me beijar no rosto. Misericórdia é usarmos de benevolência, ou seja, de bondade, com aqueles que não merecem ser ajudados. Não é o caso desse rapaz, pois esse rapaz é um necessitado e merece ser ajudado. É pena que não há onde encaminhá-lo para que cuidem dele, porque ele não é normal da cabeça. Ele não fala as coisas, ele até fala sozinho às vezes. Em Lucas 6, 27 a 36, diz assim, o Senhor Jesus falando: Mas vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que houver tirado a capa, nem a túnica rejeites. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como convém quereis, como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto.
Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Em Romanos capítulo 12, versos 20, diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nós devemos ser mansos. Ser manso não é concordar com tudo que as pessoas dizem ou querem. Não é aniquilar-se. Não é abrir mão da vontade própria. Não é deixar-se pisar e ser humilhado pelas demais pessoas. Não é não ter personalidade. Não é ser complacente com os erros e ultrajes. Ser manso não é ser submisso ou subserviente, servindo às ordens de outrem, sendo condescendente ou bajulador. O Senhor Jesus Cristo era manso e humilde de coração e tinha autoridade, poder e personalidade própria. Sua mansidão consistia em falar de forma suave, sem gritaria, sem agressividade, mas com autoridade, firmeza e poder. Quando curava os enfermos e expulsava os demônios, não o fazia com gritaria e o esbravejar que é peculiar de alguns pregadores. Quando repreendia aos fariseus, fazia-o com mansidão, firmeza e segurança. O Senhor Jesus Cristo disse: andai comigo que sou manso e humilde de coração, e acabarão me imitando. Desta forma, vocês também se tornarão mansos e humildes de coração. Procedendo assim, terão uma vida tranquila e cheia de paz. Em Mateus 11, 29, nos diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Em Mateus 7, 28 e 29, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Em Lucas 4,36 diz assim: e veio espanto sobre todos e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Em Lucas 4, 32 diz assim: e admiravam-se da sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Autoridade não é um tom de voz enraivecido ou irado. Autoridade é conhecimento, segurança e firmeza no que se diz. Ser manso é ser brando de gênio, é ser dócil, é ser tranquilo, é falar com suavidade e brandura, é ser delicado, é não ofender as pessoas, é não ser selvagem, é não ser feroz ou arisco, é não ser gritão nem agressivo. Você pode, sempre que necessário, dizer não, sem ser agressivo. Discordar
sem gritarias ou ofensas. Ter opiniões próprias e posições definidas ou contrárias com brandura e firmeza. Lembre-se sempre, as portas se abrem para os mansos. Todas as pessoas gostam de tratar com quem é manso ou com quem é gentil. Em igualdade de condições, sempre se decide em favor dos mansos. Sempre que possível, favorece-se aos mansos. Sempre se ama aos mansos. Enfim, os mansos conseguem tudo. O salmista disse, e o Senhor Jesus confirmou. Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Em Mateus 5,5, o Senhor Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em 2 Timóteo 2, 24 e 25, nos diz assim, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Sorria sempre. Sorria mesmo quando estiver diante de pessoas que não o querem bem. Mas sorria com sinceridade, com felicidade. Sorria com os olhos, não somente com os lábios. Não sorria com falsidade, fingimento ou escárnio. Quando o faz, isso é visível. O sorriso abrandará o ânimo de seu interlocutor e o desarmará de sua agressividade, tornando-o mais receptível à sua pessoa. O sorriso demonstra que você é gentil e de paz. O sorriso tornará mais simpático ao seu opositor. O sorriso sempre abre as portas para um início de diálogo. Veja o que nos ensina as Escrituras Sagradas. Provérbios 15, 13 diz assim, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Em Provérbios ainda 17, 22 nos diz assim, o coração alegre serve de bom remédio. Você quer sarar de alguma doença? O coração alegre serve de bom remédio. Mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Em Provérbios ainda 15, 15 diz assim, todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Modificar alguém só é conseguido através da forma de espelho. Faça exatamente aquilo que você deseja que a outra pessoa faça. Haja como você quer que ela haja. Proceda como você quer que ela proceda. Seja como você quer que a outra pessoa seja. Faça-o sempre com naturalidade e sem dizer palavras. São as tuas ações que serão imitadas e não os discursos que serão obedecidos. Você nunca conseguirá transformar alguém naquilo que você não é. Ninguém dá aquilo que não tem. Em Romanos 2, 21 a 23, nos diz assim, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes
sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Mateus 7,12 nos diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. E em Romanos 12,2 nos diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Concluindo, ou como conclusão disso, o livre-arbítrio e a vontade própria é o indivíduo ou a individualidade de cada um. Eles são intrínsecos ao ser humano. Sem ele, não se é um indivíduo. Não há individualidade, pois é sempre o indivíduo que faz suas escolhas e toma as decisões. Por isso temos o livre-arbítrio e a vontade própria. Se você não faz escolhas e toma decisões, você não existe. Quando alguém te convida para tomar um café ou algo, é você quem decide se quer ou não. Quando o teu chefe te dá uma ordem para efetuar algo, é você quem decide se vai fazê-lo ou não. Você faz o que te convém e arca com as consequências. Um indivíduo sociável, bondoso e feliz só o é por sua própria escolha e decisão. Nossa personalidade, caráter e forma de ser são formados em nós pela influência do meio ambiente em que somos criados, em que vivemos durante toda a nossa vida. Por mais idoso que um indivíduo seja, ele sempre é influenciável. Dependendo da profundidade das raízes de sua personalidade, mais marcantes e valiosos têm que ser os valores que se querem inculcar nele. Um bebê que constantemente está sendo apertado por não ter ainda a coordenação motora perfeita, baterá e unhará as pessoas que, por sua vez, darão tapas em suas mãos para corrigi-lo. Isso também será imitado por ele. Assim, vai se formando sua personalidade e forma de ser, na infância, na adolescência, na juventude e mesmo depois de adulto. Vamos recebendo informações que irão nos influenciar, modificando nossa forma de ser para melhor ou para pior, dependendo das influências que recebemos. Nossa alma, que é a sede e o conjunto de nossos sentimentos, possui 5 portas de entrada, que são os 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Por quanto maior número de portas uma informação entrar ao mesmo tempo em nossa alma, mais profundamente se arraigará. Aquilo que você viu e ouviu produzirá mais efeito do que aquilo que somente ouviu. Uma agressão física ou verbal recebida sem que se possa se defender ou revidar, como o caso de agressões feitas pelos pais, produzirão maiores danos na formação da personalidade do indivíduo por estarem entrando por 3 portas: visão, audição e tato. A pessoa está sentindo o castigo,
certamente se arraigarão com mais profundidade. Ambiente agressivo gera pessoas agressivas. Ambiente dócil gera pessoas dóceis. Isto é válido para todo o seu aprendizado durante toda a sua vida. Baseado nisto, o Senhor Jesus Cristo disse: orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos, porque certamente isto irá transformá-los em aliados e amigos seus. Você pode transformar as pessoas, influenciando-as com o seu caráter, personalidade e forma de ser. Quanto mais portas da alma dos indivíduos você utilizar para influenciá-los, mais profundamente serão raízes criadas pela nova personalidade. A Bíblia nos ensina que, se formos iguais ao Senhor Jesus Cristo, mudaremos nosso caráter pecaminoso e mau e influenciaremos aos outros indivíduos. Você é o espelho em que as pessoas se veem como serão se o imitarem. Você pode influenciar as pessoas que o cercam se tiver algo melhor do que aquilo que elas possuem para oferecer-lhes. Muitos agem erroneamente ou erradamente porque sempre aprenderam assim, não conhecem outra forma de ser. Você poderá ser a diferença para eles. Mude-os, faça-os felizes. Em 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade e no espírito, na fé, na pureza. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tito 2,7 diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Lucas 6,31 diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Agora umas recomendações que eu vou fazer. Reveja este estudo periodicamente, até ele inculcar em sua mente. Reveja este estudo periodicamente, até que ele renove a sua mente. Reveja esse estudo periodicamente, até que ele transforme a sua mente. Reveja este estudo periodicamente, para que se torne uma prática constante e permanente em sua vida. Somente assim você herdará a terra durante esta vida. Somente assim você experimentará a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Deus para a tua vida. Lembre-se, os mansos herdarão a terra. Ao estudarmos a Bíblia Sagrada Cristã, é necessário seguirmos as instruções contidas nela. Em 1 Coríntios 4,6 nos diz assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que, em nós, aprendais a não ir além do que está escrito. Então o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, disse a eles que não devem ir além daquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. 2 Pedro 1,20, o apóstolo Pedro nos diz assim: sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, ao estudarmos a Bíblia Sagrada, nós não devemos ir dando interpretações conforme achamos ou deixamos de achar, conforme concordamos ou deixamos de concordar. Nenhuma profecia das Escrituras Sagradas podem ser interpretada de forma diferente daquilo que está escrito. Em Romanos 15:4 nos diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo aquilo que está contido nas Escrituras Sagradas foram escritos para o nosso ensino. Então, é através do que está escrito é que vamos aprender. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Em Hebreus 12, 1 a 3, nos diz ainda assim: portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreiras que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vemos então que nós devemos nos ater aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que estão contidos nas Escrituras Sagradas cristãs. Em 1 Timóteo 2,5, nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E 1 Coríntios 8,6 nos diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Vemos então que as Escrituras Sagradas começam nos ensinando que há um só mediador entre o Senhor Deus e nós, homens. E que para nós, segundo as Escrituras Sagradas, há um só Deus, o Pai. Note bem o que está escrito na Bíblia. Porque há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor através de seus ensinamentos. Por que a leitura de textos bíblicos? Estamos lendo vários textos bíblicos e continuaremos lendo outros textos bíblicos, porque estamos fundamentando o estudo em cima das Escrituras Sagradas. É comum os escritores de livros religiosos citarem textos bíblicos e não os grafarem como parte de seus escritos. É comum os leitores desses compêndios não buscarem ler na Bíblia o texto citado, por se tornar um contínuo interromper da leitura do livro.
Crendo nesta realidade e por se tratar de um estudo da Bíblia, faz-se necessário inserir, lermos os textos bíblicos, possibilitando sua leitura sem a necessidade do manuseio auxiliar da Bíblia. Este propósito ocorre para evitar que a compreensão e a aceitação do contido no estudo não se fundamente na interpretação do proponente, e sim no contido nos textos bíblicos, na Escritura Sagrada. A fé cristã deve ser fundamentada no estudo e na compreensão da Bíblia Sagrada, e não na interpretação humana. A Bíblia se auto-interpreta por si só. Toda a interpretação bíblica está contida nela mesma. Para isso, é necessário sabermos onde as Escrituras diz ou nos é dado a interpretação do texto que estamos estudando. Um irmão em Cristo estava conversando comigo sobre sua compreensão bíblica de Gênesis 2:24, onde diz: "Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne." Disse-me que sua compreensão deste texto era de que o dois em uma só carne significava os filhos do casal, por possuírem geneticamente parte do pai, parte da mãe, parte do marido, parte da esposa. Sendo assim, dois em uma só carne nos filhos. Disse-lhe que esta interpretação do texto era racional, muito racional, mas que a Bíblia não necessita de ser interpretada por nós. Ela se auto-interpreta. Basta sabermos onde na Bíblia está a interpretação do texto. Por isso não havia necessidade dele interpretar o texto. Bastaria ele ler na Bíblia a interpretação do texto. O texto diz: uma só carne. Então nos basta saber na Bíblia Sagrada a que ela se refere ao chamar a união do esposo e da esposa de carne. Vejamos a interpretação bíblica sobre o que é carne em Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Vemos então que a interpretação bíblica para a carne são as vontades, os desejos, os objetivos, os alvos. Então, quando a Bíblia fala sobre carne, ela está dizendo sobre as vontades, os desejos, os objetivos e os alvos. No texto de Gênesis 2:23, uma só carne significa que as vontades, os desejos, os objetivos do casal devem ser o mesmo para ambos. Comprar uma casa deve ser o objetivo dos dois, não deve ser de um só. Ter um automóvel deve ser o desejo dos dois, não de um só. Ter filhos deve ser desejo de ambos, não de um só. Fazer uma viagem de férias ou ao exterior ou a qualquer lugar de nosso país deve ser um desejo de ambos, não de um só. Vejamos como exemplo um outro texto que fala sobre a salvação pela graça de Deus, para vermos a interpretação. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: "Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus."
Então a salvação é pela graça e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ela através da fé. O que é a graça de Deus? É algo que não é necessário pagar, porque graça significa dado de graça, sem contrapartida, sem pagamento. Vejamos a interpretação dada em Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Vemos então que a interpretação de Tito, dada na Bíblia para nós sobre o que é graça, diz que a manifestação da graça são os ensinamentos que nos ensinam a renunciarmos à impiedade e às concupiscências mundanas e vivermos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Então vemos que a graça de Deus não está dizendo que ela é de graça, sem pagamento. Está dizendo que são os ensinamentos os quais nós devemos cumpri-los, atendê-los, observá-los, que é a renúncia à impiedade e à concupiscência mundana.